Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. No dia de ontem eu não consegui gravar o devocional, mas eu compartilhei aqui na minha página, né, um bate-papo que nós tivemos há mais de um ano atrás, acho que fazem 2 anos, na verdade, faz 2 anos, quando deu lá o pico da pandemia, as igrejas precisaram fechar e tudo mais, e aí nós gravamos uma série de bate-papo lá na igreja. Eu vou conseguir esses outros vídeos, né? Vou baixá-los e vou publicar aqui no canal também. Então, quando você tiver um tempinho aí você vê, porque é um vídeo aí de 1h30, 1h20 mais ou menos. Enfim, o texto que eu gostaria de compartilhar hoje é um texto muito conhecido por todos nós. Acho que é o texto mais conhecido de todo o mundo. Está lá no Salmo 23, versículo 1, que diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe, queridos, nós precisamos entender quando a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor. Quando nós pensamos em um pastor de ovelha, nós pensamos em alguém, como diz o próprio Jesus, eu estou até com outra passagem aberta aqui. Quando nós pensamos num pastor de ovelha, nós temos que ter essa ciência que um pastor de ovelha é aquele que zela, que cuida, que se precisa ir atrás, resgatar, coloca nos ombros, leva de novo para dentro do curral, para dentro do aprisco. Por quê? Porque o pastor ele não quer perder, né, nenhuma das suas ovelhas. E nós, na verdade, nós cuidamos das ovelhas do Senhor. Então, por mais que a Bíblia diz que o Senhor constituiu alguns para pastores, outros para apóstolos, outros para profetas, né? Nós somos zeladores daquilo que o Senhor confia a nós. Mas o bom pastor, na verdade, é o Senhor. Lá em João 10, versículo 11, diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Sabe, queridos, nós precisamos entender que quando nós dizemos que o Senhor é o nosso pastor, nós precisamos compreender quem é o Senhor. Então, ele não é uma pessoa que não se preocupa, ele não é uma pessoa que não se importa conosco, ele não é uma pessoa distante. Não, ele é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Quando nós compreendemos que o Senhor é o nosso pastor, nós entendemos que nós não teremos falta de nada. Por quê? Porque o Senhor sabe exatamente o que nós precisamos. Quando nós pegamos Mateus capítulo 6, né, se eu não me engano, que fala sobre o cuidado de Deus, né? Quando ele fala, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, acho que é o versículo 33, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está tratando ali, olha para os pássaros, olhe para as flores do campo, para os lírios do campo. Eles não se preocupam com o dia de amanhã, por quê? Porque sabe que Deus está cuidando deles. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que o nosso pastor é o Senhor que está cuidando de tudo. Eu já falei isso e vou repetir. O Senhor sabe o que nós precisamos e Ele suprirá todas as nossas necessidades. Mas Ele não suprirá nossas mazelas, as nossas soberbas, aquilo que nós queremos tanto aparentar. O Senhor não tem compromisso com isso. A Bíblia fala que o justo não mendigará o pão, mas não diz que ele terá tudo em abundância. O apóstolo Paulo ele diz que se nós dependemos do Senhor apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então a preocupação de Deus, querido, é sempre, sempre com a eternidade. Sempre com a eternidade. Aqui Ele irá nos prover. E eu oro, sabe, para que a igreja seja muito próspera, para que os irmãos sejam prósperos. Porque, sabe, Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus precisa.
Então, se nós tivermos esse entendimento que, para eu ser servo de Deus eu preciso ser miserável, nós estamos dizendo que o evangelho vai ser diluído daqui a um tempo. Então, nós precisamos sim de empresários na igreja, nós precisamos de grandes líderes, nós precisamos de pessoas ricas na igreja, mas que tenham um entendimento que eles são mordomos daquilo que o Senhor confiou a eles. Que eles entendam, que nós entendamos que os nossos recursos, que as nossas finanças, que as nossas habilidades estão a serviço do reino. E então, quando nós entendemos que é esse Senhor, que é o nosso pastor, nós sabemos que Ele está cuidando de tudo. E que tudo vai ficar bem, queridos. E aí, como Ele mesmo diz aqui, o bom pastor, Ele dá a vida pelas suas ovelhas. E nós sabemos o que o bom pastor Jesus Cristo fez por nós. Ele preferiu, e isso é muito doido, ele preferiu se ausentar um tempo, ele preferiu ter uma separação momentânea de Deus, a nos ter longe dele por toda a eternidade. Então, o nosso pastor, ele abriu mão de toda a sua glória, de toda a sua comunhão, de tudo aquilo que ele tinha com o Pai, para que a gente pudesse ter toda a eternidade junto deles. Isso é maravilhoso, queridos. Então, gostaria de finalizar com isso. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que você tenha uma excelente semana para a glória de Deus. Deus abençoe.